Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar a falar sobre o livro de produção textual. Como nós enviamos lá no grupo dos pais, falamos com vocês aí no Meet e pedimos para vocês, né, os pais responsáveis, virem buscar o livro de produção textual, tá? Aqueles que vocês gostam, que vocês fazem historinha, fazem desenho, nós iremos começar a usar novamente, ok? Mas e aí, como que vai ser usado esse livro? Será toda quinta-feira, no dia que nós temos aula de História e Geografia, ok? Uma aula será gravada aqui no canal, tá? Alternativa Play, tá? Onde as tias vão dar os comandos, como que será, vamos falar sobre o tema e vocês irão produzir em casa. E na outra quinta-feira será através do Meet, né? Onde nós estaremos juntos com vocês, explicando e ajudando, tá? Eu só peço que, no momento que vocês forem fazer, os pais deixem vocês assim, bem à vontade. Agora esse recadinho é para os pais, tá? Os pais que estiverem aí, chama eles para assistir o recadinho das tias. Neste momento, que deixem vocês assim, bem à vontade para fazer. Se vocês tiverem dúvida em alguma palavrinha, tia, casa, papai e mamãe, casa, é com S ou com Z? Daí aí sim, pode aí falar. O pai pode ajudar a tirar essa dúvida, né? Agora, falar a palavra não. Mas por que, tia? Eu não posso ajudar? Pode. Porém, esse livro de produção textual, ele veio para que nós possamos acompanhar o desenvolver da criança. Então, lá no começo, ele escrevia frases. Depois, a criança começou a escrever, começou com palavras, depois frases. Olha, agora já está produzindo pequenos textos. Porque a gente já estudou aí que existem os parágrafos, sim, né? E aí, nesse sentido, vocês também podem ajudar, pode, né? Pode. Filho, lembra dos parágrafos que a tia falou, que tem que colocar no início da frase, lá da história? É nesse sentido, ok. Todo parágrafo começa com letra maiúscula. Terminei o meu parágrafo, eu tenho que usar ponto final. Ponto final. Então, são coisas que não pode se esquecer, tá? Então, papai pode orientar sim. Agora, na escrita, no desenvolver, pode dar ideias, mas deixa a criança bem à vontade, ok? É o momento, na verdade, das crianças, elas pensarem, sim, usar a criatividade, né? Tá? O livro, na hora que vocês receberem, vai estar lá todo cheio, olha só, todo cheio de imagens. Ok? Uma página com imagem, outras páginas sem. Porque as que estão sem imagens será feito através da aula aqui na Alternativa Play. E as que têm imagem, sem imagem, com imagem, será produzida conosco no Meet. Ok? Então, a primeira aula de produção textual é lá na página 11, desculpa. Então, lá na página 11, vocês já podem abrir lá na página 11, deixar aberto e escutar, ok? Mas, tia, para começar uma produção textual, eu tenho que analisar o meu tema, analisar a imagem e todo texto tem que ter o quê? A gente tem que ter o começo, o meio e o fim. Muito bem, da minha história, né? Tem que ter o começo, meio e fim. A maioria é conto, né? Então, se é um conto, tem uma historinha. E se tem a história, né, gente? Tem o começo, o meio e o fim. Tem que ter personagens. O que mais, tia? Assim, a gente pode inventar personagens diferentes do jeito que a gente quiser. Eu posso usar nomes de pessoas que eu conheço? Pode. Pode sim. E o lugar? Tem que ter um lugar que se passa a história? Tem que ter. Inclusive, a gente já viu várias histórias famosíssimas, né? Que a gente tem castelos, tem florestas encantadas. De fadas. É isso aí. E o que nós podemos usar aí no começo? Tem algumas palavrinhas, tia, de alguma dica que a senhora pode dar para nós? No começo? Isso. Geralmente a gente usa o era uma vez, né? Mas aí a gente pode usar outras palavras também, né? Pode. Pode, não precisa ser era uma vez. Pode pensar lá...
Um dia. Sim, de repente começou, né, o lindo dia. Então, comecei a minha história. E a partir dessa palavra a gente vai imaginar o que aconteceu ali no início da nossa história, né? Falar o local. Agora com detalhes, né? Imagina, eu vou dizer que estava em uma floresta e vai chegar no castelo. Só isso? Não, tem que contar como que é a floresta. Claro, tem que ter detalhes, né? Quem vive ali? Quanto mais detalhes, mais legal fica a história, né, gente? Aí a gente chega na parte do meio da história, tia. E aí? E aí? Que palavras a gente pode usar para chegar e explicar que a gente está no meio da história? Pensa aí, uma palavra. Uma palavra. Foi então que Perfeito. aconteceu algo inesperado. Daí você vai contar ali no meio Isso. o desenrolar da história. É isso. Tia, lembrei de algo bem importante agora. O quê? Toda história legal tem que ter emoção, né? E se tem emoção, tem que ter sinais de pontuação. E aí, aprendemos aí no capítulo anterior, não foi, tia? Porque imagina, como é que eu vou fazer uma frase e aparece do nada, assim, na minha floresta aparece Pensa algo aí. que te surpreende, uma surpresa. Nossa, aparece uma onça para dar susto no Qual pessoal. que nós usamos? Qual ponto? Tem que ter um ponto de exclamação para que você, na sua palavrinha ou na sua frase, tenha ali um momento de susto, né? Quando o leitor for ler, ele vai perceber que ali Tem que ler com um tom, né, diferente. Isso, a entonação. A entonação, E se muito tiver uma bem. pergunta? Tem que ter o pontinho de tem interrogação alguns que ali. você, na história, você pode colocar frases do próprio personagem, né? Sim. E tem que colocar lá, se é uma pergunta, tem o ponto de interrogação. Muito bem. Tem que ter o travessão, né, tia? Que é a fala do personagem. Sempre na frente da fala do personagem. Muito bem. Significa que alguém vai falar. Isso. Tá? Então lembra, início, meio E o fim? O fim da história tem que ter sinais de pontuação, parágrafo. No fim, E tem que é a ter uma conclusão, né? Finalmente cheguei ao meu destino, finalmente o nome do personagem chegou, concluiu. Tem que concluir ali a sua historinha. Então, começo, como tudo se iniciou, o meio, o desenrolar da história. E final, como concluiu. Como foi que finalizou essa aventura aí dessa história, Tá? Então não pode esquecer, parágrafo, letra inicial maiúscula, ponto final ou os demais, né, sinais de pontuação, começo, meio e fim. Fiz a minha produção de texto, ok? Agora na página 11, a tia Jennifer e a tia Márcia já colou aí para vocês fazerem. Vamos ler? Então tá assim, peguem aí os livros e vá acompanhando, tá? Complete a história abaixo e dê um título. Então, assim, ou você pode colocar o título assim que você olhar as imagens, ou você pode fazer a sua história e depois achar um título bacana. Porque se você olhar as imagens que a gente colocou, já começa a imaginar que coisa legal aconteceu nesse momento aí, né? Ó, tia, eu vou aqui começar a ler, tá? Assim, Fabiano tem um cachorro que se chama Fivela e um gatinho chamado... Daí vocês irão escolher o nome do gatinho e vão colocar, ok? Depois desse comecinho, nós temos 3 imagens. Deixa eu ver assim, tia, melhor. 3 imagens e as linhas. E nas linhas, vocês irão olhar as imagens e escrever para desenvolver. Isso. Não é assim, tia? O que você tá vendo, tia? Eu quero que você fale aí. Eu tô vendo Fabiano brincando com as latinhas. Aí eu tô vendo o gatinho, que eu já pensei aqui no nome pra ele, mas vocês vão ter que pensar, imaginar, né? O gatinho dormindo pra variar, né, gente? Aí no meio aconteceu aí alguma outra coisa. Entrou um personagem novo nessa história. Tem até um balãozinho aí que vocês aprenderam já o que é esses balãozinhos, hein? E acho que esse novo personagem não tá muito feliz não, hein? É um cachorrinho? É um cachorrinho. Vocês podem dar nome pra ele também, tá? É isso que eu ia falar agora, tia. Ó, a gente já tem nome pra todos os personagens aqui. Tem o Fabiano, que é o menino que tá brincando. Tem o gatinho, que você já tem que pensar no nome pra esse gatinho.
E tem um novo personagem aí na história, que também seria legal que ele tivesse um nome já. Com certeza. Então, o E cachorrinho aconteceu alguma chega, coisa. acontece algo que vocês vão aí usar a criatividade. E o Fabiano de boa ali, nem olha. E ele ainda montando as latinhas dele. E no final, ai meu Deus, até o Fabiano entra na história aí, Ih, não foi muito legal não, gente, ó. tá? Então, vocês vão usar a criatividade, vão fazer essa produção textual e depois irão mandar fotos para as tias, tá? Pra tia ver como ficou. É, tia, tem que lembrar, tá, gente? Nada de cobranças aí com as crianças nesse início ou na escrita, não, tá? A gente tem que ver o desenvolvimento. Eita, o desenvolvimento de cada um deles aí tranquilamente, tá? Manda foto. Toda vez que tiver uma atividade dessa com os desenhos, eles vão fazer e manda foto pra gente, tá bom? Só um detalhe, desenhos pintados. Todos. Canetinha, É isso aí. não, porque sabe que canetinha passa para outro lado e mancha. É Então, isso aí. lápis de cores de cera. Capricha. Ok? Combinado? Muito bem, tia? Muito bem. Então, até a próxima aula de produção textual. Espero que vocês comecem a gostar, pegar gosto pela leitura, pela escrita. Tudo bem? Tchau, tchau. Até a próxima.